Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson Santos e nós estamos aqui para resolver questões de administração pública, dando dicas para concursos públicos para que você consiga acertar as questões e alcançar a sua aprovação. Hoje, eu trouxe aqui questões sobre a evolução da administração pública no Brasil e nessa evolução, em termos de acontecimentos importantes, digamos assim, nós estamos mencionando o famoso plano diretor da reforma do aparelho do Estado. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele data de 1995 e é sempre bom a gente contextualizar, a gente pontuar que isso se deu no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Então a questão diz assim: em 1995, foi lançado o Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado. Das justificativas para sua implementação às bases estabelecidas para a reforma, assinale a afirmativa incorreta. Então, não podemos perder de vista que a questão quer que a gente marque o que está errado. A letra A diz: antes da implementação do Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado, a desordem econômica fez emergir a dificuldade do Estado em continuar a administrar as crescentes expectativas em relação à política de bem-estar social. Correto. Então, como é para marcar o errado, não vamos marcar essa letra A. Mas eu quero chamar a atenção dessa letra A porque está falando sobre a política do bem-estar social. E aí a gente está falando do chamado welfare state, que é o estado do bem-estar social, que para muitos autores nunca foi instituído no Brasil de forma, digamos assim, robusta. Mas o que foi esse estado do bem-estar social? Em resumo, o Estado ele precisava oferecer à população, sobretudo a mais carente, os serviços públicos, o acesso aos serviços públicos. Contudo, na prática, o que verificou-se foi que algumas classes mais privilegiadas conseguiram avançar nesse sentido, enquanto que a população mais pobre estacionou. Então, na verdade, e por que estacionou? Na verdade, o Estado começou a criar uma política parasitária que existe até hoje. Então, você pega, por exemplo, esses programas sociais do governo. Em um determinado momento histórico, eles precisaram existir. Mas com o passar do tempo, era preciso que o Estado criasse condições de ir diminuindo essa dependência das pessoas mais pobres em relação ao Estado. Em uma visão contrária a isso, o que o Estado fez foi aumentar. Então, você tem hoje pessoas que dependem do Bolsa Família. Na verdade, o Estado deveria dar uma educação de qualidade, gerar emprego e aí, consequentemente, renda para as pessoas. Gerar qualificação profissional para as pessoas terem acesso ao trabalho e viverem dignamente do seu trabalho. E não ficar dependendo de uma ajuda do governo. Essa discussão, ela vem desde então. Nós vamos também lembrar que depois da era Vargas, a gente teve o período do governo militar. Então, a gente vai ter aí também no governo militar uma intervenção do Estado, uma intervenção, eu diria, praticamente de 100%. Tudo isso foi culminando historicamente no cenário que nós temos atualmente. Então, a letra A realmente está correta, por isso nós não vamos marcar. Havia uma desordem econômica e o Estado ele não conseguia mais atender às demandas da sociedade. A letra B. A crise do Estado no Brasil passou a ser notada e discutida no início da década de 90. Pronto, essa daqui já é errada. Foi muito antes que isso começou a ser discutido. Foi muito antes, desde a era Vargas, passando pelo período do governo militar e até mesmo no início da redemocratização. Nós estamos falando aí já de 1985, a busca da direta já, aquela questão toda que o Brasil viveu.
nós temos aí, muito antes de 1990, essa discussão, sem contar com a crise fiscal que já havia sido estabelecida. A partir de então, ficaram evidentes o controle fiscal, na verdade, a falta dele, né? A redução do desemprego, também é falso, a baixa taxa de crescimento econômico real e as altas taxas de desinflação. Ora, aqui a gente teria que contextualizar, e aí você já fica logo sabendo, o governo Fernando Henrique Cardoso enfrentava uma inflação altíssima. O Plano Real, que é uma herança positiva do governo Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real surgiu para tentar colocar a nossa economia numa inflação mínima aceitável. Aqui ele está falando de desinflação. Então, realmente, a alternativa B está equivocada e é ela que deve ser assinalada, porque a questão quer que você marque o que está errado. E aí, depois você pode dar uma olhadinha nas outras alternativas, porque elas estariam corretas, elas estão corretas. A questão 2 diz, sobre o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que foi o mesmo objeto da questão anterior, assinale a afirmativa incorreta. Então, nesse concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, a questão traz de novo o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. É um documento muito importante da nossa administração pública. Tem autor que diz que é o mais importante, porque ele formaliza a administração pública gerencial no Brasil. Então, ele vai ser muito comum em provas de concurso. Mas, de novo, a questão quer que a gente marque o errado. A letra A diz que o plano diretor definiu objetivos e estabeleceu diretrizes para a reforma da administração pública no Brasil. Correto, não marca. Era exatamente a implantação do modelo gerencial, saindo de um modelo burocrático. Mas não é saindo, extirpando a burocracia. O que a burocracia tinha de bom, a reforma gerencial manteve e aperfeiçoou. O modelo gerencial se preocupou em extirpar o que era ruim da burocracia, que eram as suas disfunções. A lentidão, por exemplo, o excesso de papelório. A letra B diz, um dos aspectos centrais foi o fortalecimento do Estado na busca de maior eficácia em suas ações reguladoras, em cenário de uma economia de mercado. Perfeito! A partir do momento que a gente implanta a reforma gerencial, o Estado, o nome já diz, gerencial, vem de gerente. O Estado ele tem que pensar como empresa. Empresa não gasta mais do que arrecada, senão vai ficar no prejuízo. Por que o Estado tem que fazer isso? O Estado ele tem que ter um planejamento, ele tem a sua arrecadação e ele tem as suas rubricas de gasto, de despesas, onde ele vai investir. Ele tem que construir escolas, ele tem que construir estradas, enfim, ele tem que investir na segurança pública, ele tem que fazer um planejamento. Ele tem que pensar como empresa. Funcionário que não dá resultado não permanece numa empresa privada. E aí vem aquela discussão do que a estabilidade garante ao servidor público. Mas ela não foi criada, a estabilidade, para ser um sinônimo de acomodação dos servidores públicos. Ao contrário, sabendo que não será demitido, em tese, o servidor público, ele deve se sentir mais engajado, mais comprometido com o seu trabalho, com a sua instituição e com a sociedade. Não esqueça, você que está estudando para passar no concurso público, você será servidor público. Significa servir ao público. Não esqueça disso. E isso é um pensamento da reforma gerencial. Portanto, a alternativa B, ela também está correta. Ela fala aqui de eficácia. A gente lembra que a palavra eficácia está ligada a resultado. Mas existe também a eficiência, que está ligada ao bom uso dos recursos. Se você estiver realmente estudando, e eu espero que esteja, você sabe que existe o princípio da eficiência, o princípio constitucional, que ele foi acrescido à Constituição, portanto, através de uma emenda, para dizer o seguinte, o serviço público ele tem que ser bom e ele não deve custar muito. O serviço ele tem que ser eficiente. Em resumo, isso é demonstrado pelo princípio constitucional da eficiência. A economia de mercado é uma ideia de que o Estado não é soberano, o Estado ele
Ele não manda em tudo, ele não regula em tudo, existe uma economia. E mais, se o plano diretor é de 95, no início da década de 90, o mundo experimenta com mais profundidade um fenômeno irreversível chamado globalização, aonde o que acontece num país tem impacto nos outros. Sendo assim, e o mundo fica dividido em blocos, os chamados blocos econômicos. Sendo assim, não tem como o Estado pensar de forma autoritária como era antes. Ele está inserido em um contexto global. A economia agora é assim. Portanto, a reforma gerencial trouxe muitas novidades. A letra C diz que o plano diretor teve por base a dificuldade do Estado em continuar a administrar as crescentes expectativas em relação à política de bem-estar social aplicada, com relativo sucesso no pós-guerra. Perfeito. Como eu disse, em determinado momento histórico, esses planos do governo, essa política social, se fazia necessário. E esse momento foi o pós-Segunda Guerra. Nós tínhamos países destruídos, o Japão é um exemplo. O que é que acontece? Naquele momento, tudo bem, mas com o passar do tempo era preciso alterar aquilo ali. De tal maneira que a letra C, ela continua correta. O Estado teve essa dificuldade. Então não vamos marcar, é para marcar o errado. A letra D diz que o plano diretor definiu a crise do Estado como sendo uma crise fiscal. Perfeito. E o que é a crise fiscal? O Brasil, historicamente, gasta mais do que arrecada. Gasta mais do que arrecada. Se ele optar em lançar moeda no mercado, autorizando, através do Banco Central, a Casa da Moeda fabricar moeda, quando a moeda é lançada na economia sem que o PIB permite, ela nasce sem lastro. Eu estou gerando inflação. E foi isso que gerou a inflação galopante no Brasil na época do governo militar. Pessoas que viveram aquela época diziam: ah, mas a gente sempre tinha um dinheirinho no bolso. Pois bem, era esse dinheiro que não tem lastro, que não poderia ter sido produzido sem um critério, como foi. Qual era o critério? Cobrir o rombo dos cofres públicos. Portanto, a crise do Estado realmente foi a crise fiscal, que melhorou com o passar do tempo, depois piorou de novo, aí vai dependendo de cada governo. Mas qual é o fundamento? É pensar como empresa. Você não pode gastar mais do que arrecada. Não pode, não deve. Simples assim. Então lá você tem o PPA, que é o Plano Plurianual, você tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo envia para o Legislativo tem que aprovar, então se aprova, para cada despesa que foi lançada, tem que ter uma receita prevista. Para eu poder construir uma escola, eu vou gastar tanto. Vem da onde esse dinheiro? O orçamento tem que contemplar a rubrica. É assim que funciona, ou pelo menos era para funcionar. Então diz, o plano diretor definiu a crise do Estado como sendo uma crise fiscal, como esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado na economia e como superação da administração pública burocrática. Perfeito. Quando ele fala sobre o esgotamento da estratégia estatizante, é porque realmente no governo militar o Estado tomou praticamente conta de tudo. E isso foi continuando. E aí uma discussão muito grande sobre essa questão do Estado forte e do Estado mínimo. Não vamos entrar aqui no mérito dessa questão. A alternativa D está correta. Portanto, a alternativa errada é a E. O plano diretor foi implantado na segunda metade da década de 80. Não, ele foi implantado na segunda metade da década de 90. Ele é de 1995. Então o erro já está logo aqui. Aí diz, foi idealizado como instrumento indispensável para consolidar a estabilização e a reverter o desenvolvimento sustentável da economia brasileira. Não, o plano diretor queria consolidar o desenvolvimento da economia. Agora, cuidado, em termos de economia, crescimento é diferente de desenvolvimento. Se o PIB cresce, está havendo crescimento da economia. Mas se esse dinheiro não é distribuído de forma equitativa,
perante a sociedade, não está tendo desenvolvimento, está tendo crescimento, gerando uma disparidade entre os mais ricos e os mais pobres, que só aumenta. Portanto, a alternativa é a que deveria ser assinalada. Finalizamos, pessoal, esse vídeo onde nós falamos sobre o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. E eu espero ter contribuído para que você possa acertar questões sobre essa temática. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!